presença, mandando aqui. Isso é para os inscritos, né? Não para os palestrantes. Os palestrantes já estão confirmados, já está o processo deles. Mas para os inscritos na roda de conversa, né? E quero, enfim, vamos começar, né? Que é a primeira roda de conversa. A gente tem feito masterclasses no projeto Oficina Vitória. E essa é a roda de conversas Perspectivas do Cinema Sergipano, com Dominique Mangueira, João Brasil e Júlio da Costa. Em antecipação, eu já agradeço os três pela disponibilidade, enfim, pela presença e tudo. A gente teve esse problema com uma má comunicação do horário, mas assim, no Instagram, em outras formas de comunicação, o horário certo estava colocado, então talvez alguns inscritos demorem um pouco para chegar e a gente vai recebendo eles. Vou apresentar agora nossos três palestrantes da mesa. Dominique Mangueira, primeiramente, ela é graduada em Cinema e Audiovisual pela UFS e tem experiência nas áreas de fotografia e montagem. Atua em produtoras do estado de Sergipe. Entre seus principais trabalhos estão a série documental Sintonia Periférica, o curta-metragem Ontem Eu Tive Que Morrer, dirigiu o curta Alice, dirigiu o documentário Alimpum, uma história contada por mulheres, fez a direção de fotografia do filme A Deriva e a direção de fotografia do filme Amparo. Em 2020, teve 2 projetos contemplados em editais de cultura e arte, sendo eles o videoclipe Vamos Fazer a Diferença e o curta-metragem A Água Não Flui para Trás. Eu vou apresentar nossos três palestrantes da mesa logo, assim, depois eles falam um por um. João Brasil é graduado e mestre em Geografia pela Universidade Federal de Sergipe, gestor e produtor cultural na área de cinema, produtor, organizador do projeto Cineclube Candeeiro e, além disso, co-idealizador da EGBE, Mostra de Cinema Negro de Sergipe. E Júlia da Costa Pereira reside em Aracaju, realizando sua graduação na Universidade Federal de Sergipe. Em 2018, fez parte da equipe do filme Prisma, dirigido por Debeja, sendo assistente de produção de objetos e coeditora, junto de Clara Croma, do curta-metragem que foi feito a partir do edital Elipse. Co-escreveu e co-dirigiu o curta-metragem Era Pra Ser Nosso Road Movie, foi diretora, roteirista e dirigiu a fotografia do curta-metragem Papa Figo, dirigiu e realizou o videoclipe Biri, de Clara de Noronha, realizou o Conto do Vigário, com Sandy Luara e Bruna Novelli, como cenógrafa e produtora de objetos. Atuou no curta-metragem Amparo, dirigido por Lilian Sara e Dominique Mangueira. Atualmente trabalha na distribuição do curta-metragem Abjetas 288, projeto que escreveu, dirigiu e montou em parceria com Renata Mourão. Pessoal, agradeço vocês. Eu queria abrir para a fala de Dominique, primeiramente. Acho que dá para, se vocês se apresentarem ou darem um oi, um por vez, e depois a gente parte para a fala mais longa, né? Acho que faz mais sentido assim. Dominique, obrigado por ter vindo. Estou te ouvindo. Boa tarde, Dominique. Como já foi apresentado, né, eu sou formada em cinema, recentemente formada, né, formei em 2019. Sou mãe também de Joana, Cecília, e estou aí atuando na área atuei mais na área da montagem, agora estou assim, permeando na área da fotografia, da direção, e estamos aí, vou deixar para falar mais depois, né? Oi, João, também. Olá pessoal, olá Dominique, Júlia de novo, César, satisfação poder participar com vocês, né? Então, já fui apresentado, eu sou João Brasil, eu sou professor, né, na minha base de formação,
mas também aí há mais de 10 anos e alguns dias, já venho fazendo aí uma exibição com o Cineclube, né? Com vários parceiros, e nos últimos 6 anos montei aí com o Luciano Oliveira a Mostra Egbert, aí falar um pouco sobre as exibições e difusão desses filmes aqui que a gente tem, do cinema negro. Valeu. Valeu. Júlia, boa tarde. Boa tarde, sou Júlia, sou graduanda na UFES. Recentemente eu fiz o meu curso de TCC, que foi o Objetos 288, e é isso, não sei mais o que falar muito na apresentação que não foi dita ainda, mas já agradecer você, César e Dani, pelo convite de estar aqui e poder falar um pouquinho sobre o trabalho que a gente tem feito. Então a gente pode começar pela fala de Dominique, né? Assim, sobre o cinema sergipano, o trabalho dela, o contexto, né, do cinema sergipano. Então, Dominique, passa a fala para você, assim. Acho que a gente pode, assim, organizar as falas entre 20 minutos e meia hora, assim, para no fim das 3 falas ter tempo para um debate, tanto entre a gente, né, entre vocês, e também para os alunos poderem participar disso. E é isso. Dominique? Certo, gente. Antes de tudo, eu queria agradecer também pelo convite, né? Quando a Dani me fez o convite, eu fiquei pensando, ai meu Deus, o que é que eu vou falar? Mas muito legal, porque eu saí recentemente, assim, né? Tem 2 anos que eu me formei, então, assim, é pouco tempo. E o ano passado foi tudo isso que aconteceu e, mesmo assim, ainda consegui produzir algumas coisas, né? Mas, então, eu vou falar um pouco, assim, sobre a minha trajetória no curso de cinema da UFES, né? Eu entrei em 2009, apesar de ter só me formado em 2019. Eu acredito que esse tempo que eu passei foi também por necessidades pessoais, mas também foi bom porque eu consegui amadurecer mais, consegui entender melhor o que é o cinema, porque quando a gente entra lá em 2009, a gente entra meio perdido. O curso também passou por algumas mudanças que foi bem interessante, né? Então, eu acredito que foi legal eu ter esperado esse tempo, sabe? Ter dado esse tempo para formar. Mas enquanto eu estava no curso, né, durante esses 10 anos, eu trabalhei durante 7 anos com montagem nessas produtoras, enfim. Então, tipo, quando eu cheguei a fazer o meu primeiro curta, eu já tinha uma certa experiência assim com a área da montagem. Então, foi bem legal. Então, a partir disso, acho que em 2017 para 2018 é quando eu começo a realizar filmes, né? Começo a escrever e dirigir filmes, né? E eu sempre falo em qualquer mesa, assim, que foi graças a Moema Pasquini que eu escrevi o meu primeiro roteiro de ficção, né? Foi uma disciplina dela, inclusive, de direção de fotografia. E aí, a partir da disciplina dela, eu comecei a ter um olhar assim mais cuidadoso para o que era a direção de fotografia e, consequentemente, também para a direção, né? A partir dessa disciplina, eu comecei a acreditar mais, né, no meu potencial de escrever, de dirigir, e fui me jogando, né? Fui me jogando. Alice, que foi o segundo filme, né, que eu fiz, ele foi fruto de um interdisciplinar, né, o primeiro interdisciplinar do curso de cinema e audiovisual da UFES. E aí foram várias turmas assim, foi um sorteio, eu caí em uma turma, em um grupo que eu não conhecia praticamente ninguém, conhecia ali naquele momento, mas foi uma equipe que conseguiu dialogar muito bem, se entender muito bem, e eu acho que isso a gente consegue ver na imagem, no resultado, porque apesar de todas as dificuldades, a gente conseguiu
material legal, assim, né? A gente tem 2 prêmios nesse filme, né? Melhor curta sergipano, no Festival Internacional de Itabaiana, e o melhor curta de cinema e audiovisual da UFES, né? No Festival de Curtas a Céu Aberto. Foi realizado dentro da UFES mesmo. E aí, a partir do filme Alice, eu dirijo o filme do meu TCC, juntamente com Lilian Sara, que também se formou na UFES, né? Depois disso, eu começo a realizar algumas pequenas produções, né? A primeira foi em 2020, que foi o videoclipe, que inclusive a protagonista é minha filha, que foi no edital Quarentena da Gente. Depois disso, eu tive o filme A Água Não Flui Para Trás, que foi também, né, fruto desse edital do Janela para as Artes. E esses filmes, assim, eles surgem em um momento bem delicado, né, para todo mundo, para mim principalmente também, em que a gente tem certas limitações, né? Então, o primeiro videoclipe foi todo filmado dentro de casa, A Água Não Flui Para Trás foi com uma equipe super reduzida, né? Muitas vezes eu apertava o REC e ia para frente da câmera. Quem não assistiu a Água Não Flui Para Trás, as protagonistas sou eu e minha filha também, né? Acho que 2020 pediu esse olhar para dentro, né? Então, foi a partir disso que eu construí esse roteiro, esse filme. Deixa eu ver o que mais. E aí, agora em 2021, no final, na verdade, ainda em 2020, tem esses editais, né, da Aldir Blanc. E aí eu acho que, tipo, esses editais, eles vêm, né, para suprir uma necessidade emergencial, mas que é necessário que eles permeiem durante todos os anos, porque, assim, artista, a gente que produz, a gente não tem só a necessidade de produzir ali de maneira emergencial, a gente está sempre produzindo. E eu acho que o número de contemplados, não só na categoria de produzir, de realizar, também tem licenciamento, tem finalização. Então, isso mostra que a gente produz muito, né? Então, é necessário que esses editais, eles sejam cada vez mais frequentes. Então, eu me inscrevo nesses editais, né, por uma questão financeira também, né? Eu acho que a maioria das pessoas, mas também como uma forma de respiro, né? Porque diante do que a gente viveu em 2020 e ainda vive, né? Porque não acabou, a pandemia não acabou. Eu acho que a gente passou por muitos baixos, né? Foram muitos momentos ruins e muitos momentos tristes. Então, acho que a arte, nesse momento, foi uma forma, né, da gente se agarrar, da gente acreditar, de não desistir, né, na verdade, e de uma forma de respirar mesmo, né, de poder criar algo. Acho que, enfim, todo mundo que cria algo se sente, depois que vê realizado, sente uma satisfação, né? E quando você tem, assim, uma mínima remuneração por isso, é mais satisfatório ainda, né? E é isso. Agora, em 2021, eu tenho um videoclipe para produzir, que foi contemplada na FUNCAP, e um filme também que foi contemplado na FUNCAJU, né? E mais ou menos seguindo a mesma linha da água, não fui para trás, né? Essa questão também do distanciamento, da equipe reduzida também vai existir, porque, enfim, né, como já falei, a pandemia não acabou, apesar de já termos vacina, a gente precisa continuar tomando todos os cuidados, né? E eu acho que é isso. Eu prefiro que me perguntem para eu poder desenvolver melhor, assim, as falas. João, se quiser. Também eu vou seguir essa linha aí de Dominique, né? Gosto mais que role mais um debate, mas eu vou fazer uma breve conversa aí
soltar algumas coisas para ver se puxa. Vou também contar um pouco nesses 10 anos, né? Praticamente a gente já vem batalhando desde o início do NPD. Quando eu me formei em Geografia em 2009, 2008 para 2009, né, no primeiro semestre, e já estava iniciando um cineclube lá no NPD, junto com meu irmão, que ele se formou em comunicação, e aí a gente, junto com o NPD, que foi uma política que funcionou na época, né, até então, foi trazido aqui como prefeito o que está atualmente, né, o Edivaldo, que é uma contradição que mais na frente eu vou comentar como isso é tão contraditório, uma pessoa que criou e o quanto hoje está totalmente esquecido em algumas situações. E aí o NPD em 2008, 2007 foi criado a partir de uma política pública do governo federal, o Olhar Brasil, que ele veio trazer essa criação de vários núcleos, né? E aí cria-se um núcleo aqui onde se dá o primeiro grande movimento. Eu vou falar isso do contemporâneo, certo? Também para não dizer que, né, nos anos 90, 80 não teve, lógico, mas eu vou falar do que eu vivi praticamente, né? Vamos dizer depois que nos anos 70, 80 teve cineclube, teve grandes festivais, né? Mas vou trazer desse modo mais contemporâneo. Então, em 2008 vem o NPD, surgir aí trazer um movimento de cursos, de formação, né? E uma dessas foi a questão do cineclube, né? Também teve diversas produções acontecendo naquela época, né? Gerenciado por grandes mulheres, Gabriela Caldas, Diane Veloso, Naná Donato, entre outras mulheres também que geriram o NPD, né? Então, foi várias atividades e uma delas foi um cineclube que eu e meu irmão colocou uma temática no sentido de um cinema marginal, né? Pegando aí um cinema do Glauber Rocha, Sganzella, né? Um cinema mais marginal e um cinema novo nesse sentido, desde o Zé do Caixão também. E aí a gente foi fazendo essa exibição, e aí até 2010 a gente manteve esse cineclube lá no NPD, que era o chamado Cineclube Sanatório. Era um cineclube que tinha o sentido do sanatório porque era uma linha de ônibus que passava em frente ao NPD na Rua Lagarto ali, perto do Batistão, que ficava, que era uma linha de ônibus chamada Sanatório que existia ali. Então, a gente chamou Cineclube Sanatório. E a partir de 2010, quando eu me desvinculo desse cineclube, né, com o NPD, eu venho mais atuar nas escolas, né, com diversas exibições, até por ser professor. Então, eu passei aí de 2010 até 2017 fazendo várias exibições, eventos, mostras dentro das escolas, que eu acredito ser um espaço fundamental de parceria entre um cineclube, porque o cineclube e as escolas têm um papel educacional muito importante. Até nos últimos anos vem aí uma discussão muito grande do cinema e educação com cinema, onde a gente tem um inventar diferença, várias metodologias hoje em dia que também aplico a partir desse ano que a gente começa a estudar sobre o cinema e educação. Então, venho nesses 7 anos dentro da escola aplicando várias dinâmicas, várias estratégias de exibições e lutando por políticas públicas também para que a gente pudesse envolver nesse sentido. O que vem aí, uma dificuldade que eu observo é essa gestão que todas que passaram, prefeitura e governo, com essa dificuldade em gerar uma política pública real dentro das escolas, dentro de uma educação onde a gente pode envolver a arte e a cultura do cinema, não só o professor, eu lá, né, da disciplina de geografia, passar um filme, mas sim envolver, né, um cineclube, gerar uma demanda dos alunos do audiovisual dentro das escolas. Isso eu não observo. Então, é uma dificuldade que nesses anos ainda venho batalhando, né? Até hoje, vários projetos já apresentei nos governos municipais e estaduais como políticas, né, efetivas de cineclubes, porque imaginar que o cineclube é um espaço físico estruturado, que todos os equipamentos têm na escola e que todas as escolas têm em um bairro, está em um bairro ou está em
em uma localidade onde atende uma grande quantidade de pessoas, poderia se utilizar. Então, nesses 7 anos, eu venho trabalhando, né? Eu fui trabalhando com as escolas nesse processo dentro da educação mesmo, de formar. E aí, a partir de 2017, eu venho mais me aprofundar mais, né, no Cineclube. Conheço a Luciana Oliveira, que é uma das cineastas que vem produzindo há muito tempo também, já vem aí produzindo outros materiais nesse ano, agora 2020 e 2021. Fui conhecer minha companheira também, acabamos aí formando a Mostra de Cinema Negro, que há 6 anos, né, a gente já vem fazendo isso. E a mostra não foi a primeira, né? Eu quero também trazer essa contemporaneidade e o papel dessas exibições, né? A gente tem um curta-se, a gente tem um Cecine, e a gente tem aí a Mostra Egbert, e também temos agora, hoje, uma mostra, um festival internacional em Itabaiana. Então, a gente tem esse papel, hoje em dia, dos espaços de exibição muito importante. Então, a gente tem um curta fazendo 19 anos, que foi um dos maiores festivais nessa época contemporânea, né? Onde se deu até uma visão ibero-americana, né? No sentido da visibilidade do cinema sergipano. A gente pode se discutir aí, é uma questão que eu levanto, né, do cinema ou dos filmes sergipanos, porque eu não via tanta visibilidade dos filmes sergipanos dentro do curta. Isso aí é uma questão que eu tenho, minha opinião, mas cada uma também pode gerar uma discussão aí. E depois a gente tem o Cecine também como um festival de cinema já voltado para um cinema mais universitário, onde deu uma visibilidade aí, um leque já um pouco diferente do curta-se, onde se vem aí um cinema universitário, né, onde tem também um cinema nacional, que eles dividem a mostra nesse sentido. Então, a gente lança esse leque a partir, vai fazer 10 anos esse ano, né, o Cecine. Então, a gente vê nesses 10 anos uma nova visibilidade dos filmes, e principalmente dos filmes universitários, e aí surgiu bastante, né? A UFES vem surgir aí também com a mudança da grade para um curso de cinema, vai levar aí uma produção, aí as colegas aí do debate também podem comentar, já que estão lá dentro, né? No sentido também dessa produção cada vez mais. Eu acho que hoje em dia o cinema sergipano, tirando esse parênteses que a gente vai ter da lei, que vai surgir vários projetos, mas nos últimos anos, os filmes que estavam saindo daqui eram os filmes universitários, né? Você até citou aí, né, a Dominique, a Júlia, a galera toda aí da universidade está produzindo. Então, nos últimos 6 anos, a universidade vem gerando esse papel de produzir e gerar esses filmes para o mercado. Só que cadê os espaços de exibições? Onde é que a gente distribui? A Júlia está nessa função aí com o filme dela. Onde está se distribuindo? Então, a gente tem esses festivais, né? A gente tem o Curta-se, o Cecine, e temos a Mostra do Cinema Negro, que é um recorte que eu e a Luciana construímos também para dar essa visibilidade, né? Mas aí a Júlia até pode comentar um pouco como é que está essa distribuição, até uma dúvida que eu jogo também para perguntar a ela como é que está essa distribuição no sentido da exibição, porque a gente só pensa nos festivais, mas a gente tem a TV, cadê a TV APRP gerando essa difusão? Né? Cadê os outros canais, né? A LESE, outros canais de distribuição que a gente pode estar levando essas produções sergipanas? Então, a gente está muito focado nas mostras, que é um grande canal e é um dos maiores canais que recebem esses filmes, e é onde o público tem. Mas a gente também tem que ampliar que Sergipe precisa discutir, construir políticas públicas para essa área de exibição e difusão. Porque produção, a gente tem, por muitos anos na batalha, né? O último edital que eu anotei aqui foi do Estado, em 2014, que gerou uma grande remessa, Clandestino, outros vários filmes que surgiram nessa época, só que paramos por causa de uma falta de uma política pública. E aí surgiu a lei, surgiu não, com muita batalha, veio a lei, a de Blanc, que agora vai dar um novo boom aí nos anos 2021 a 2022, vai estar aí uma grande produção. Mas até esse ato de 2016, que foi lançado os filmes do edital de 14, até 2019, as produções eram universitárias, a maioria. Então, e como absorver essa produção?
né? Então, a gente precisa discutir essa difusão aqui. Mas, voltando para as mostras, o papel das exibições e o cineclube, que também é um espaço onde os filmes sergipanos poderia estar nas escolas, poderia estar passando em diversos lugares. Então, a gente tem opções, né? Tem opções. A gente já discutiu isso com o município, com a Secretaria da Educação, com o SEBRAE, SESC, na verdade, box de filme sergipano para distribuir nas escolas, fazer distribuições e exibições na TV Aperipê várias vezes. Mas há muitos anos não se pensam realmente num mercado, numa cadeia produtiva sergipana aqui na gestão, né? Agora veio a lei, estamos aí com uma grande produção, licenciamento, finalização, muitas coisas vão rolar, mas até quando isso se realmente vai se tornar uma política? Deixo aí também para os colegas debaterem e para os alunos também, né? E aí vem a Mostra do Cinema Negro, vou fazer esse recorte para eu falar um pouco, para quem não conhece, a Mostra do Cinema Negro de Sergipe, a EGB, ela tem 6 anos, como eu já falei. Nesses 6 anos, a nossa primeira mostra veio com uma discussão de trazer essa visibilidade do cinema negro, porque até então não se tinha, olha o que eu falei, não se tinha no nosso alcance, mas lógico que a gente tinha, desde Severo, dos anos 70, diversos cineastas que também passaram aqui, Everland e tudo, então a gente tinha, só que não se tinha uma grande visibilidade em relação a esse cinema negro, que aí a mostra Egbert veio para, né, trazer esses filmes aqui para o público sergipano. Então, a gente veio com o primeiro ano homenageando, lógico, Severo, da Celino, um ator, diretor, um cara muito foda no sentido de produzir cinema, né, e literatura também, que ele escreve, dos anos 70, foi protagonista do Chico Reis, fez o filme, a novela da Globo que passou ali em Canidé. Então, a gente homenageou ele, o troféu da gente é o nome dele, que a gente homenageia a cada ano. E a cada ano a gente veio crescendo essa visibilidade do cinema negro, tanto do cinema produzido em Sergipe, como também lá fora. Um dado, o primeiro ano que a gente realmente abriu inscrição, a gente recebia 20, 30 filmes. Hoje em dia, a gente recebe, em média, 160, 200 filmes, e só para lembrar, está aberta as inscrições da Egbert para esse ano, então, quem tiver filme, for aí cineasta, né, negro e negra, pode escrever lá na mostra. Então, a gente está vendo essa visibilidade e o que a gente trouxe para cá, né, para a gente poder discutir também os temas que os filmes trazem, mas também discutir esse mercado audiovisual do cinema negro. O porquê a gente não tem, né, uma discussão, uma disciplina na UFES que trate algo, né, nesse ponto. O porquê a gente não tem uma disciplina no sentido de descolonizar essa visão eurocêntrica, ou no ciclo de filmes, de uma disciplina que vocês podem trazer, fazer uma discussão passando pelo cinema africano e um cinema da diáspora africana aqui, trazendo os Osmo Bumbu, Adélia Sampaio, a galera dos anos 70, até trazer Jefferson D., enfim, falar de vários aí que a gente tem aí de visibilidade, mas a gente tem sergipanos fazendo também, então a gente tem, né, produzindo. Então a gente veio aí com a EGBA nesses anos trazendo. Esse ano a gente veio com o tema memória, afeto e memória, para que a gente possa aí fazer um resgate da gente no sentido das nossas memórias, dos nossos afetos. A cada ano a gente vem com um tema, né? Então esse ano a gente veio aí com essa visão do afeto e da memória, para que a gente possa aí fazer um resgate do nosso passado, pensar no presente, vislumbrar aí o nosso futuro aí, que é muito importante. Então, a EGBR vem com esse papel junto com o Cineclube, que, ao fim da mostra, né, a gente faz uma exibição itinerante em todo o estado de Sergipe. A gente vai fazendo parceria, né, então a gente já levou filmes para
quilombos em Porto da Folha, Varejão dos Negros, Indiaroba, Itaporanga. Então, a gente vai rodando o Estado, que sem política pública, isso é uma ressalva, é com dinheiro da EGMA mesmo que a gente produz e a gente consegue levar os filmes para o interior e para as escolas onde eu dou aula, e alguns outros parceiros de escola também. E aí a gente vem fazendo essa divulgação, né, e exibição desses filmes, né? O prioritário da gente são os filmes sergipanos, que aí a gente sabe que há uma dificuldade devido à falta de investimento. E aí eu volto à continuidade desse investimento da lei. Vai ser uma grande oportunidade, a gente vai ter aí vários filmes finalizados, vários filmes produzindo, mas em 2022, o que é que será? Vamos continuar? Espero que sim. Júlia? Eu vou fazer também meio que nesse sentido, assim, de pegar um pouco minha experiência pessoal também, né? Eu entrei no curso em 2014 e desde que eu entrei, assim, era uma época... A época que eu entrei, foi uma época muito... como é que eu posso dizer? Foi uma época muito boa, porque foi uma época em que estava tendo uma certa efervescência dos discursos feministas e tal, e dentro do cinema a gente sabe que esse debate sempre é muito importante, né? Porque a gente sempre vê muito mais diretores de fotografia homens, enfim, homens nos papéis como em qualquer outra área, exceto na produção, que a gente sabe que mulheres são ensinadas a ser mais organizadas e acabam pegando mais essas áreas da produção, né? Mas, enfim, por causa da época que eu entrei, desculpa, gente, eu fico um pouco nervosa, eu acabo coisando um pouco, mas as, as primeiras coisas que eu fiz parte, assim, os primeiros projetos que eu fiz parte do cinema eram muito paritários, assim, tipo, as equipes tinham tanto homens quanto mulheres, ou então mais mulheres, inclusive, porque a gente vai criando as afinidades, né? Eu acho que a universidade é muito importante por causa disso. É um espaço em que você vai conhecendo com quem você acaba trabalhando muitas vezes, né? E aí, tipo, os primeiros projetos que eu fiz e que eu gosto, assim, da importância que eles têm na minha vida, foram muito baseados nessas afinidades também. Porque fazer cinema, eu acho que vem muito de um desejo também de difundir também, tipo, trabalhos de outras pessoas também, né? Tipo, isso foi muito importante na minha vida, porque as primeiras coisas que eu fiz foram principalmente para mostrar assim os trabalhos das meninas do rap daqui de Aracaju, tipo das guerrilheiras, que eu fiz alguns clipes delas, estão todos no YouTube, quem quiser conhecer o trabalho. Era um grupo de rap que tinha aqui em Aracaju. Eu fiz também um ensaio poético com o poeta Daniel Quintiliano, que também está no YouTube, para quem quiser ver, o nome do trabalho é Trilha. E em 2017, quando a gente já estava há 3 anos na universidade, eu comecei a me organizar com Lucas Menezes, Carol Timóteo e Cássia Borges, e a gente começou a criar um coletivo chamado Filmes de Lama, onde a gente tenta estudar e tenta encontrar, pensar juntos saídas para não ter que sair de Aracaju, porque eu acho que até então era muito difícil para a gente. Até agora, esse edital da Lei Aldir Blanc é o primeiro edital que eu vejo em Aracaju, enquanto... Tipo, porque eu vim para cá em 2012, então foi o primeiro edital que eu vi de verdade, assim, em Aracaju. Em 2014 saiu um, mas eu ainda não estava na universidade, ainda não era tão ligada com cinema e tal, e enfim. E aí, em 2018, eu fiz uma mobilidade acadêmica para UF, lá em Niterói, e estudei um ano lá. E para mim esse ano foi muito importante porque eu consegui participar de um edital junto, que foi o filme dirigido por Rebeja, o edital Elipse, que é um edital dirigido para estudantes da universidade.
E foi a primeira vez que eu participei de um set, assim, com mais de 20 pessoas e com um dinheiro, assim, tipo, ninguém foi pago, mas tinha um dinheiro para arte, tinha um dinheiro para aluguel de equipamentos, enfim. Foi massa porque abriu um pouco, não sei, o jeito que eu via as coisas, sabe? Porque até então era muito complicado imaginar um imagina ganhar dinheiro com cinema, sendo bem honesta, assim. Aí, quando eu voltei para Aracaju, em 2018, eu realizei um clipe com a Clara de Noronha, Billy, que também está no YouTube. E aí, em 2019, junto com o filme de Lama, a gente realizou um curta chamado Era Pra Ser o Nosso Road Movie. Ele tem só 4 minutos, assim, e ele foi feito inteiramente no celular, porque foi para uma disciplina da UFES. E ele nos rendeu várias experiências nesse sentido de como é que se diz? De inscrição em festivais, né? De inscrição em festival mesmo. A gente começou a inscrever ele em festivais. Até então a gente não tinha, acho que, nenhum trabalho que rodou tanto assim. Pelo menos eu, a distribuição, Carol falou aí. E aí foi massa, porque ele rodou em 9 festivais diferentes, se eu não me engano, e a gente recebeu alguns prêmios também, assim, foi bem massa, porque foi um curta que a gente não sei, não é nem que não botava muita fé, mas a gente fez ele muito para disciplina, e aí a gente gostou do resultado, começou a escrever e teve uma resposta assim muito maior do que a gente esperava. E eu acho que é massa isso, porque eu acho que às vezes a gente tem uma pouca autoconfiança, sabe? A gente acha que aqui em Aracaju, principalmente, a gente não vê muitos exemplos assim de filmes circulando e tal, inclusive por causa disso que João disse, de poucos espaços que a gente tem aqui. Também eu acho que é um pouco na universidade se fala pouco, eu acho, sobre inscrever filmes em festival. Eu acho que a gente precisava falar mais sobre isso, porque ultimamente a gente tem visto vários filmes circulando e é muito massa ver Sergipe assim em vários festivais diferentes e ver o potencial que o pessoal daqui tem, e às vezes a gente não percebe que a gente tem histórias que nunca foram contadas e, enfim, Sergipe tem muito potencial, assim, tem muita potência aqui. E aí o projeto que eu fiz também em 2020 foi massa também, porque eu fiz parte do projeto Cine Calçadão, que foi coordenado pela Dani de Noronha, e a gente começou a fazer algumas exibições lá em Laranjeiras. E foi massa esse processo, porque a gente, junto com as exibições, a gente foi fazendo algumas pesquisas, né? Descobriu cineclubes que existiram em Laranjeiras, cinemas, e tudo isso acabou, assim. É muito louco que o Cine Calçadão, por um tempo, acho que era o único lugar que passava cinema lá em Laranjeiras. Mas o outro projeto que eu fiz parte, né, que faz menos tempo, que foi o Objetos 288, a gente deu uma certa sorte, assim, sobre o calendário, porque a gente começou a filmar ele em fevereiro e em março estourou a pandemia. Então, tipo, a gente teve 2 semanas de set e logo em seguida, assim, estourou a pandemia. Foi sorte que eu digo, tipo, no sentido de que a gente filmou, né, e conseguiu finalizar a filmagem sem nenhum problema, assim, de saúde e tal. E foi o jeito que esse projeto surgiu, assim, foi numa disciplina de projetos experimentais, em que eu encontrei com a Renata, e a gente tinha esse desejo de fazer, um desejo um pouco megalomaníaco de fazer um musical em Aracaju. E acabou que rolou, né? Um pouco megalomaníaca, mas foi massa, porque enquanto a gente fica um pouco com inexperiência, a gente fica um pouco inseguro, ainda mais inseguro, né?
e a gente não tinha dinheiro nenhum, a gente acabou tendo que fazer o projeto com vaquinha e Catarse, e com isso a gente conseguiu dinheiro para conseguir transporte, alimentação e alguma coisa assim para arte. Mas a arte foi muito feita em cima de coisas, de lixos reutilizados, assim, então foi um pouco barato nesse sentido, mas foi barato porque teve que ser também, né? A gente fez com uma equipe enorme para mim, assim, tinha mais de 30 pessoas na equipe completa, e eu nunca tinha participado de um site tão grande também. Foi um projeto, assim, que todo mundo teve que... Foi muito massa ver que todo mundo... Assim, a gente trabalhou com muitos artistas fodas e todo mundo pôde mostrar o seu trabalho e foi muito massa esse projeto por causa disso, assim. Acho que muita gente deu gás nele porque acreditava no que estava sendo feito. Assim. Eu tô com uma colinha aqui, por isso que eu tô olhando pro lado às vezes. O projeto também ele foi realizado majoritariamente assim por mulheres. E o massa desse projeto também é que a produção não foi encabeçada por uma mulher, mas todas as outras direções foram. A produção foi encabeçada por Neto Astério, que foi um produtor incrível. E foi massa isso também, né? Que normalmente as produções são onde colocam as mulheres e nesse caso não foi. Frisar aqui que ninguém recebeu, assim, por esse projeto o que a gente acha que é errado, a gente não acha que isso é um exemplo, assim. A gente, inclusive, quer um dia, se a gente conseguir alguma coisa com esse projeto, ele está rodando e a gente está conseguindo inscrever ele em várias mostras. A gente está inscrevendo eles a partir de, tipo, portais, por exemplo, Tô Dentro. Quem não segue essa página no Instagram, ela é ótima porque ela posta todos os festivais do Brasil, assim, que rolam. Então, você pode seguir ela e começar a inscrever. Eu escrevo a partir dela, tipo, a gente fica procurando, né? E a gente vai inscrevendo a partir dela. A gente acabou de escrever no Curta-se também, porque a gente acha que é muito importante que ele passe aqui em Aracaju. A gente quer escrever no Cecine também, mais pra frente. E é muito complicado isso, né? De você sempre estar tendo que fazer cinema sem dinheiro, porque todos os perrengues que a gente passa fazendo cinema, ainda mais o Objetos, que foi um filme que a gente fez, todas as cenas eram externas, então muito complicado isso, assim, porque você passa por perrengues, não depende só da sua organização e da sua equipe. A gente, por exemplo, vou dar um exemplo aqui de um perrengue que a gente passou, que foi a gente esqueceu que havia uma cena em que uma atriz ia fazer um xixi na rua, tipo, e aí a gente esqueceu de levar um short a mais para ela descer a calça e ainda ter um outro short por baixo, né? E a gente não tinha como chamar um Uber porque a gente realmente não tinha dinheiro. E aí o que a gente fez foi, eu tive que tirar o meu short, emprestar para ela e ficar na varanda de uma casa que tinha lá na frente da locação, cobrindo a minha calcinha com o roteiro, porque eu não conhecia ninguém lá e não queria que, né? E, enfim, a gente passa por essa, sabe? Tipo, tendo que fazer cinema no amor por cinema mesmo, porque não tem mais nada que justifique. No mais, sobre uma perspectiva assim de cinema aqui em Aracaju, em Sergipe, eu acho que eu tenho muito otimismo pelas pessoas que a gente conhece que estão realizando aqui. A gente conhece pessoas incríveis, com projetos incríveis, artistas muito fodas que precisam ter muita visibilidade e estão tendo cada vez mais. Eu admiro muito o pessoal aí que está lutando faz um tempo com o Cercine, com a Egbe, com o Fórum Permanente de Audiovisual, estou tentando colar um pouco mais junto, e eu acho que é super importante que a galera da área se una, porque a gente está vendo como a gente está passando
por vários perrengues também com esses editais, que nem todo mundo ainda foi pago. E quando as pessoas forem pagas, é que a gente vai começar a conseguir movimentar a área, porque cada filme é uma equipe grande, é muita gente que recebe, é muita gente que precisa disso também para continuar aqui em Aracaju, porque a gente sabe que não é fácil. Apesar de eu não ser aracajuana, os filmes que eu já participei são aracajuanos, né? E eu me sinto muito afetada, assim, por essa situação. Eu, inclusive, mandar um recado aqui que a arte movimenta e a gente, artista, a gente não é feito só de inteligência emocional, né? A gente é pesquisador, a gente tem inteligência técnica, econômica, estratégica, histórica, a gente precisa de muita coisa para conseguir que esses filmes deem certo nas condições em que a gente trabalha. A gente não está aqui também para servir de ponte para ninguém ascender aí, ter uma ascensão. A gente está tentando sobreviver e tentando não ter que sair de Aracaju, né? E as gestões políticas têm expulsado os artistas aqui porque não tem dado meios de a gente continuar. É isso. E é cruel. E é difícil esse não comprometimento. Mas é isso que eu tenho para falar, eu acho, sobre tudo. Então, pessoal, eu vou pedir um favor para vocês, né? Porque por causa desse problema com a não autorização, eu entrei de novo para ver se resolvia, se Dani poderia sair sem ficar, enfim, presa à conversa para autorizar as pessoas. E aí eu perdi uma parte aqui do chat, assim. Então, se alguém puder, por favor, recolocar as perguntas que fizeram, para a gente fazer os palestrantes, para poder acompanhar aqui. Ou fazer elas em áudio também funciona. O Rael colocou aqui agora. Como vocês acham que seria a melhor forma de tentar pressionar essa questão política para colocar com melhores olhos a produção local? Alguém quer começar a responder? Talvez com o crescimento de realizações de festivais, agora sirvam de combustível. Dominique, você quer começar a puxar a resposta? Não estamos te ouvindo. Eu estava lendo aqui a pergunta. Eu prefiro passar a bola para João, porque está tudo articulado assim nessa questão. Certo. Bom, eu acho que eu vou pegar até uma questão que eu ia falar quando a Júlia estava falando, a Dominique também anotei uma coisa aqui. Eu acho que aí eu adentro na pergunta do colega Israel. Eu acho que é isso, Júlia comentou em relação à distribuição. Eu vejo como... Eu não vou poder falar de dentro, mas a própria Júlia já comentou dessa falta de formação dentro da universidade, né? Então, como ela compartilhou, então acredito que é uma questão muito problemática em relação a tentar entender isso, né? E aí eu ia adentrar que eu acho que um dos problemas que falta da distribuição, de uma distribuição macro, né, no sentido de pensar Brasil e trazer essa visibilidade, porque a cadeia produtiva, galera, é foda, assim, porque se a gente pensar
que um cinema, um filme que é levado lá para fora e traz essa visibilidade, vai gerar aí uma identidade, uma identificação desse público com Sergipe, de conhecer Sergipe, e conhecer Sergipe pode aí ser um marketing turístico para alguns lugares. Santos, por exemplo, ele tem um selo de cidade em relação ao cinema, né? E fora os outros grandes festivais, em relação aos filmes também. Então, a cidade ele pode se colocar isso como um marketing para atrair pessoas como turistas. Então, a cadeia produtiva da cultura ele vai acarretar em várias questões. E aí, é como eu falei, aí já a pergunta, eu acho que é falta de uma visão e uma falta de gestores competentes. É o básico, né? Acho que falta aí de alguns de gestores mesmo que sejam realmente competentes sem um vínculo tão político. E aí eu sei que é difícil, que a gente sabe que o jogo da política e da cadeia da política no sentido de você doar aquela secretaria para tais partidos e ali se coloca, né? Mas precisamos pressionar, né? Os gestores cada vez mais para eles atenderem essa demanda da classe artística, ou no caso aí da gente do fórum, de outros coletivos do audiovisual também, porque realização, festivais, a gente já tem há muito tempo. Everlane, puta cineasta, tá lá fora, levando o nome de Sergipe para muitos lugares, e até hoje a gente está aqui, né? Outros artistas também já foram lá para fora, já fizeram seu nome, o Cecínio, o Curta, a Egbert está lá fora dando essa visibilidade, mas falta gestores competentes para poder alinhar, né? Alinhar essa visibilidade que a gente já traz para Sergipe, né? Então, com certeza, a Egbert, quando é levado para Penedo, a gente foi convidado para Penedo levar a mostra para lá, a gente foi convidado para Salvador para levar a mostra Egbert, a gente é convidado para fazer curadorias de filmes da Egbert, Espírito Santo, Minas Gerais, Recife. Então, a gente vai dando essa visibilidade, mas falta aí os gestores entender a cadeia produtiva, né, e colocar em prática realmente disso, né? Então, a gente espera que com esse boom da Lei Aldir Blanc, que vai adentrar aí produzindo 2021, mude. Eu tenho poucas esperanças, por causa das gestões incompetentes que já vem há anos fazendo. Então, acho que cabe a gente se organizar, como a Júlia colocou, a gente cada vez mais se organizar e propor, pressionar e propor e produzir e fazer as nossas ações, né? E vai fazendo. Lógico que o máximo seria um poder público alinhado, mas se não, a gente há anos já vem fazendo aí muito sem o poder público. Agora, imagine com o poder público alinhando, imagine o poder público, como eu falei aqui, uma coisa básica, que, desculpa, eu posso estar pegando até mais tempo da fala aí, desculpa aí, uma das coisas que eu ia comentar, imagine, galera, imagine, uma coisa que eu falo em todas as falas minhas, em palestras, quando eu vou trazer cineclube, imagine se a gente tivesse uma política pública na educação, ou até na cultura, vinculada à educação, a gente poderia ter 75 cineclubes, ou seja, 75, um em cada município a gente tem, né? Então, imagine a potência que poderia ser se criasse uma política cultural vinculada com a educação. Cada escola é um cineclube, se isso for bem gerenciado, né, gerido. Então, gente pensar projeto a gente tem. Falta os gestores realmente quererem fazer. Vou passar a fala para a Júlia para discutir essa questão também, mas eu já emendo aqui a pergunta feita por Maria Cecília, que se 2 filmes de Sergipe selecionados Tiradentes abrem uma perspectiva, né, uma nova perspectiva nesse horizonte. Mas também sobre a questão anterior, Júlia, colocada por Rael, se você puder comentar. Então, a gente está nesse movimento aí de pressão, né? Acho que a gente está tentando pressionar os gestores para fazerem esse pagamento. Alguns ainda não foram feitos, apesar de terem divulgado que todos foram feitos. Eu aconselho vocês a seguirem a página do Fórum Permanente de Audiovisual no Instagram.
e verem lá que está rolando uma movimentação nesse sentido. E, bom, é isso. Acho que o João já falou bem, assim, sobre essa questão. Minha mãe, gente, Maria Cecília é minha mãe. Ela tá querendo que eu fale sobre, sobre o Tiradentes. A gente passou com Objetos em Tiradentes, e teve um outro filme de Aracaju que passou também em Tiradentes, o Caminhos da Noite, se não me engano. E eu acho que isso, assim, está sendo super importante mesmo pra gente, assim, nessa questão de realmente ver que nossos filmes não são pequenos, eles estão alcançando espaços por aí, assim, e Tiradentes é um festival super renomado e a gente está super feliz, assim, de ter conseguido entrar lá e vai ser super importante pra gente isso. E realmente abre uma perspectiva, assim, faz com que a gente pense um pouquinho maior, assim, eu acho. Assim, já colocando talvez uma pergunta, assim, mas comentando já sobre isso também, acho que talvez seja importante também, né, pensar na renovação da curadoria desses festivais, né, desses grandes festivais, e assim, até pensando a Egbe como um movimento de renovação de curadoria, assim, né, assim, de criar um novo processo de curadoria, assim, que está focado em outras questões e tudo, porque assim eu vejo na curadoria de Tiradentes agora nomes como Felipe André Silva, que nunca fez filme com edital, aqui, mas já está no terceiro longa dele, assim, fazendo filme aqui em Pernambuco, né, assim, um cinema queer, Felipe é negro, Felipe é da periferia também, então, assim, é importante inserir essas figuras, assim, né, que não nos espaços de curadoria, nesses espaços de olhar também, né, e de seleção do que termina sendo visto, assim, nesse espaço de grande visibilidade. Sei. Aí eu pedi os perfis. Acho que Oi, é João. isso mesmo, César. Eu acho que é importante. Uma das coisas que eu esqueci de comentar é a questão também do recurso, né? Porque, infelizmente, como a gente já vem discutindo, a Júlia trouxe muito aí, em relação a essa falta de recurso que há muito tempo a gente vem tendo aqui a produzir. Então, é difícil você colocar dentro dessa produção a distribuição. Porque, assim, um projeto fazer o filme é muito caro. E aí, para distribuir, é tão caro, tanto ou maior do que a produção, dependendo do filme, até onde você quer alcançar. Então, você precisa fazer um grande investimento. Então, imagine agora, falando em reais, se você tiver aí um documentário aprovado pela lei, Aldir Blanc, onde você tem 30 mil, onde com o imposto vai cair lá para 20 mil, né? Desses 20 mil, você vai fazer um filme, imaginando aí com uma equipe de 7, 8 pessoas, com produção, tudo, onde é que você vai conseguir pensar em uma grande distribuição nisso, né? Então, onde é que você vai pensar aí você vai fazer o quê? Aí tira do seu, tira da equipe, no final a equipe acaba sendo desvalorizada, até o seu próprio trabalho, porque você ganha aí menos. Então, assim, é uma coisa que vai levando a outra. Então, a gente acaba não ganhando o que necessita, né? Porque a gente precisa viver com esses trabalhos que a gente faz, e acaba não pensando. Então, aí fica pesando. Ah, não, eu tenho que tirar aqui se eu quiser pensar na distribuição. Então, é uma das coisas que a gente precisa pensar também, que esse recurso precisa distribuir quando for fazer um projeto da produção, a distribuição, mas tem que também pensar aí no dinheiro, porque se você quiser colocar em uma distribuidora, quiser ir para alguns grandes festivais ou entrar em alguns canais de mídia, você vai precisar pagar. Então, é inevitável. E aí, falando da curadoria, é importante isso, né? Essa renovação. A gente observa, e a gente trouxe isso para a Egbe também, até então a gente era a nossa equipe, e aí como foi aumentando a demanda, a gente precisou sair, então eu e Luciano hoje em dia não fazemos mais a curadoria, tem uma equipe mais da base aqui de Sergipe, mas a gente tenta convidar a gente de fora também para ter uma visão, mas aí a gente tem aqui 2 pessoas de Sergipe e 2 pessoas de fora
todo ano para que possa fazer ter essa pluralidade, porque é muito diferente o filme que faz em São Paulo, faz no Sudeste, os filmes aqui. A gente, quando participa de algumas curadorias, né, quando vai discutir com a galera, tem que lutar muito pelos filmes de Nordeste, né, sergipano, porque é outra estética, né? Lá você tem um recurso muito maior para fazer uma produção muito maior, né? E aí é uma discussão muito grande dentro da curadoria, né? Júlia e Dominique querem comentar alguma coisa nesse sentido? Eu acho que o João tem mais experiência nesse sentido. Eu acho que a resposta já elucidou bastante assim, essa questão. Mas eu acho que é super importante, sim, os olhares diversos nessa parte da curadoria. Carolina puxou uma questão aqui, falou, tem uma reflexão, como a UFS pode ajudar na formação, debate sobre políticas públicas para o audiovisual. Vejo que parte do corpo docente fomenta o debate e participa do fórum permanente do audiovisual, mas vejo como uma atividade completamente voluntária e não planejada. Vocês querem colocar? Essa foi uma pergunta mais direcionada à UFS, talvez. Concordo. Concordo também. Eu acho que, por exemplo, essas extensões que estão surgindo agora estão sendo muito importantes. Esse debate mesmo está sendo muito importante para a gente conversar realmente sobre políticas públicas. Eu acho que essa questão da perspectiva está diretamente atrelada a isso, né? Eu não sei como que a gente pode fazer uma coisa não tão com que professores participem do fórum, como mais professores participem do fórum, porque eu acho que é isso, ou eles estão interessados em trabalhar na área e ajudar a área, ou não. Então, não sei, assim, não existe só o fórum também como uma forma de ajudar a área, lógico. Eles só sendo professores já estão, só que eu acho que é super importante que eles tenham alguma noção sobre o que tem acontecido, se manter atentos ao que está acontecendo, sabe, no cenário, se manter atuais, assim. Eu acho que às vezes isso, fica um pouco difícil, assim, quando eles não aparecem tanto assim nesses espaços de discussões. Mas, eu não sei. É isso. Vocês, Dominique, quer acrescentar alguma coisa? É interessante, assim, que assim, existe um curso de cinema, né? Na UFES existe um curso que tinha o nome de audiovisual há um tempo, mas enfim, mas que desde que era audiovisual, né? Desde 2009, eu acho, estava, enfim, tá produzindo uma força de trabalho, assim, para o audiovisual, né? Assim, então, existe uma responsabilidade aí também, né? Eu compreendo isso, assim, da fala de Carolina e da de Júlia, uma responsabilidade de produzir o espaço de trabalho, né? Dessa força de trabalho que está sendo formada ali na UFES também. Pode Porque falar. eu acho que, assim, como a gente está começando a sair da universidade, quando a gente está nesse lugar, assim, de começar a sair da universidade, é muito difícil para a gente se colocar num lugar, assim, em que a gente corre riscos, sabe? Riscos financeiros, porque a gente ainda não tem estabilidade. É muito cansativo ficar lutando por coisas quando a gente está nesse momento vulnerável, assim, da vida. E aí é isso, eu acho que talvez. É isso. Mas de fato, né? Eu acho muito interessante quando vocês colocam, e não está só nem na fala de vocês, assim, eu percebo que é uma coisa que atravessa os estudantes do curso, assim, essa
essa questão, assim, de que a gente não está aprendendo cinema para sair e fazer cinema fora de Sergipe, assim, né? Se a gente tiver que sair é por necessidade, sim, mas esse não é o objetivo, assim, né? É, e é muito, assim, pesado o que tem acontecido. Eu acho que não só na UFES, mas em outras universidades de comunicação do Nordeste, eu vejo colegas que fizeram jornalismo, assim, na UFPE, muitos indo para São Paulo, assim, para procurar emprego, para trabalhar, assim, né, as redações demitindo massivamente as pessoas. Então, essa vontade de construir um espaço de trabalho, assim, né, aqui, né, aqui no Recife, aqui em Pernambuco, aí em Sergipe, né, é, é muito é muito necessário, assim, né, enfim, é muito importante, assim, esse tipo de movimento, de fortalecer esses espaços, né, espaços que estão fora das grandes metrópoles da comunicação, ou do audiovisual, assim, né, em termos econômicos, né, não em termos de força artística, né, não em termos de potência artística. Mais questões, gente? Quem quiser levantar a mão para colocar em áudio. Se vocês tiverem questões um para o outro, sim, também podem colocar. João? Não, só para a gente ouvir se os colegas estão aí, né, em relação, como são todos estudantes, né, também entender qual é a perspectiva, né, sendo bem professor, viu? Qual é a perspectiva também de vocês agora que estão saindo? O que você, César, também, como é que vocês entendem como está esse Sergipe? Você também é de fora, né? Acho que também alguns podem ser de fora, mas quem é sergipano, quem é de fora também pode responder. Quais as perspectivas que vocês, alunos, estão lá, observam aí? Porque eu estou de fora, já estou há um tempo aí vejo muito problema, né? Então vocês também podem ver outras perspectivas aí, positivas. O que é que vocês observam aí? É que alguém fala? Seria interessante ouvir tanto desse ponto, assim, do pessoal que está terminando o curso agora, tipo Júlia, do pessoal que está entrando agora. Tem alguns calouros aqui, assim. Rael, acho que Jefferson também, se não me engano. Carolina Coutinho. Você pode fala em áudio, se assim, se quiser elaborar um pouco a fala, Rael. É você. Rael tá entrando agora, assim. Ele tá tendo o primeiro período agora do curso. Pode falar. Então, oi pessoal, massa demais a conversa, muito interessante. Essa questão das políticas realmente é uma coisa que eu acho que eu já estava achando isso desde quando a gente leu um texto sobre a FESPACO com Dani na matéria de ciclo de filmes, que era sobre essa questão da importância do festival e como a gente nem tem essa realidade lá sobre a questão do cinema no continente africano, que é uma coisa bem intrínseca à realidade social, né? E também essa questão dos festivais. Mas o que eu tenho visto com alguns dos colegas que que eu tenho conversado por rede social, né, que a gente não teve contato pessoal, né, por causa da pandemia, é que tem um pouco de receio de alguns alunos, assim, do ponto de vista do mercado, de como eles vão se inserir. Claro que a gente está no primeiro período e etc., mas
eu fico com um receio mais palpável justamente por essa questão da política do desmonte, né, do cinema, tanto do ponto de vista nacional e, no caso do sergipano, da falta não é nem desmonte, né, nunca teve uma montagem, assim, exatamente, né, do ponto de vista da política pública, que nem vocês estavam comentando. Aí eu acho que é até importante ter esse tipo de roda de conversa e essa fala de vocês sobre essa questão das dificuldades da produção, até para mostrar para alguns colegas que, por mais que seja difícil, se é o que quer que seja feito, né, se é trabalhar com essa questão do audiovisual e do cinema, não tem jeito não, realmente pressionar o pessoal, porque tanto mostrando a qualidade do que está sendo feito, para o poder público chegar e começar a notar, né, que é um absurdo a gente pensar nessa necessidade, era uma coisa que deveria ser incentivada, sim, tanto para poder formular melhor a questão da sergipaneidade, que a gente tem muita dificuldade de analisar a Sergipe como um estado culturalmente rico, muita gente não consegue visualizar isso, na verdade é bem falha, da construção de educação, né, a gente não tem muita noção de história de Sergipe. Eu estou falando isso porque minha noiva lá começou a dar aula agora numa escola aqui de Aracaju, e a ideia da escola desse ano é justamente essa questão da sergipaneidade, entendeu? De fomentar essa sergipaneidade. E realmente, levantando, são poucas coisas que a gente conhece. Você vai, por exemplo, no Largo da Rinha Sergipana, muita gente não sabe nem o que seria cada um das estátuas e a história que tem por trás daquilo, e a riqueza que tem de se explorar aquilo. Mas, assim, em suma, eu estou querendo dizer que é muito bom ter essa oportunidade de ouvir de vocês para poder até falar, para quando eu ver alguém um pouco mais desmotivado, de que realmente, né, não é fácil, mas que já esteve pior, né? E que agora é a oportunidade de tentar transformar isso, de tentar produzir para poder chamar a atenção. Eu gostei bastante da roda de conversa. E aí, João? Massa. É legal, assim, ouvir as perspectivas, assim. Ele até comentou uma coisa que eu até anotei, esqueci de comentar. Ele comentou das empresas privadas. Aí eu dou um panorama, né, pessoal? Como também esse investimento, quanto Sergipe perde esse crescimento nessa área do audiovisual por falta de investimento. Ele comentou lá em cima, logo no início, a questão muitas das vezes o poder público espera do poder privado, mas também o poder privado acaba fica preso a grandes, megas produtoras que a gente tem, e acaba muitas das vezes as produtoras dos alunos que saem, querem colocar um CNPJ, se tornar uma produtora, acaba sendo minado. Por quê? Porque não existe esse investimento de você produzir a partir de um CNPJ. Você acaba sendo sempre uma pessoa física que acaba acarretando em vários impostos, né? Não que o CNPJ não tenha, mas acaba você não construindo uma produtora, um mercado no sentido de você ter várias produtoras. E aí, com uma política pública de investimento, né, poderia mudar isso, porque a partir desse investimento você acarreta os CNPJs a ganharem recurso, a produzir, e ali virar um mercado já de produção. E aí você vai construindo e crescendo essas empresas e vai fazendo um ciclo, né? Porque aí novas empresas vão acontecendo e aquelas grandes empresas vão estar no mercado nordestino, brasileiro, e aí vai crescendo. Então, a política pública tem que fazer parceria com a empresa privada, porque muitas das vezes os editais, quando pedem, eles pedem CNPJ. E aí aconteceu nos anos de 2015 recentemente, todos os editais nacionais eram CNPJ, pessoa jurídica, não podia. Veio um boom de e-mails. Só que aí você ganha um edital, acaba o edital, o que é que você vai fazer com o e-mail? E aí houve-se uma queda enorme também de grandes de pessoas perdendo o seu e-mail, até ficando endividado, com o nome sujo. Ou seja, é tudo uma organização dessa cadeia produtiva, tudo iniciando com a política pública, porque a política pública, o Estado, ele é gerenciador desse mercado. Eu entendo que existe um mercado neoliberal, no sentido de você regir o mercado a partir dessas empresas, né?
Então, a gente tem que entender que o Estado ele tem que ter um papel importante de investimento, né? De investir, crescer, dar uma visibilidade e trabalho para as pessoas que querem, né? Então, a gente precisa entender que a política pública é fundamental. Por isso que eu sempre bato e vou estar sempre discutindo a política pública, porque é fundamental. Júlia, você quer se colocar também? Certo. Eu estava pensando assim também como a importância assim de editais, não é editais assim, editais exclusivamente para fazer filmes assim, né? Mas editais culturais mais amplos assim e com a regularidade estabelecida em lei é algo importante porque assim seria importante que englobasse outras produções culturais, além da produção de cinema, como produção de festivais, como produção de assim publicações, assim, publicações que podem incluir publicações sobre cinema e tudo, porque tudo isso é relacionado de uma forma assim que eu penso, se o Estado cria condições, né, de você propor festivais e fazer festivais grandes, grandes no sentido de ser na casa dezenas de filmes e de você trazer para o Estado, né, profissionais de todo o país, assim, ou até de fora, em caso de festivais internacionais, para estabelecer um tipo de rede, política, assim, né, uma rede política criativa com os profissionais locais, né, e de você fazer festivais enfim, que também tem uma lógica de premiação, né, de premiação inclusive financeira, para incentivar a quantidade de produção e tudo. Tudo isso faz parte de uma construção de uma indústria, né, de uma construção de uma indústria local de audiovisual, assim. Então, acho que são algumas questões importantes também, assim, né, de consolidação de uma rede, assim, né, e de um mercado local, assim, né, e de manter as pessoas trabalhando, enfim, com o cinema, né, em Sergipe, enfim, ou em Pernambuco, ou em vários desses mercados locais, assim. Oi, Israel, pode falar. Não, César, e assim, eu acho interessante que essa questão da produção audiovisual, do ponto de vista de mercado de emprego, né? Ele gera muito emprego e gera uma renda muito grande, porque é uma renda que ela é consumida pelas próprias pessoas que também criam, né? Assim, no sentido assim, se o Estado vai e desenvolve isso, que nem o João estava dizendo, assim, de criar esse princípio na questão do edital e depois ir estimulando. A gente tem um crescimento de empregos que não é negável, que na época que, antes de começar o desmonte na indústria audiovisual brasileira, o pessoal sempre falava disso, gente, é muito dinheiro que se movimenta com empregando pessoas para trabalhar com audiovisual, com a questão da distribuição, com isso tudo. E realmente, poxa, falta esse comprometimento, e eu acho que isso vem com essa questão do neoliberalismo que a gente está vivendo aí agora, terrível, que acha que cultura, não entende assim, a questão da cultura como algo necessário para o indivíduo, para cada um dos indivíduos que fazem parte de um Estado, né? E, na verdade, é o que determina o que a gente, a nossa estima por onde a gente vem é justamente essa questão da cultura, né? Essa identidade. E se a gente consegue pegar uma produção que tem uma construção de identidade ao mesmo tempo, gera emprego, gera renda, é só por falta de comprometimento. É justamente isso, eu acho, que fica chato. Entendo. Alguém quer colocar mais alguma coisa entre nossos palestrantes ou convidados? Oi, Lucas, pode falar. Não, é só porque eu lembrei de uma coisa, assim, porque em relação à conjuntura do audiovisual aqui, eu acho que esse território, tipo, nessa conjuntura, ele cria alguns limites para quem está fazendo cinema. E uma coisa que foi muito doida foi que a pandemia que agora tipo, tem vários cursos, várias atividades online, pelo menos para mim, rolou muito uma coisa de estar pensando em outras possibilidades que não seriam possíveis
aqui, sabe? Tanto que, tipo, sei lá, de participar de vários cursos, oficinas e... Não sei, de alguma forma, acho que isso também me deu alguma esperança, por mais que tenham pessoas que estão em outros lugares e por mais que esses lugares também tenham condições e políticas públicas bem melhores do que aqui, mas que também estão em situações parecidas de alguma forma. E eu acho que esse espaço de troca é bem interessante, sabe? Tipo, por exemplo, eu participei de 2 oficinas do Cachoeira Doc. Tipo, eu nunca fui pra cachoeira, tipo, eu não teria como fazer isso se não fosse online, sabe? A própria oficina de crítica da Eggbag foi com o Leco, que ele não é daqui também, sabe? Então, tipo, eu acho que esses espaços também têm ampliado, sabe? Tipo, as nossas perspectivas de possibilidades dentro do audiovisual. Pelo menos assim, para mim. Sim, totalmente, assim. Eu acho que tem sido sentido de forma bem distribuída, né? Assim, não sei se vou passar a fala pro pessoal, mas assim, até essa questão dos festivais de cinema, que eram, assim, circuitos muito localizados, eu nunca tive acesso a, sei lá, Olhar de Cinema, assim, que foi um festival que eu achei incrível, que ocorreu ano passado, assim, né? O de Curitiba, ou o Tiradentes está tendo agora. Vocês querem colocar alguma questão? O que Letícia está com a mão levantada, posso passar a fala para ela e vocês responderem em conjunto. O que, é que vocês acham? Letícia, você quer falar? Pode falar. Letícia? Letícia? Não sei se ela caiu a conexão, alguma coisa, mas se quiserem, João, Júlia e Dominique, falarem sobre essa questão que o Lucas colocou, enquanto Carolina Timóteo colocou aqui. Veja que essa questão de não investimento e fomento em políticas públicas para a formação de um mercado audiovisual em nosso território é muito estratégico no sentido de monopólio dos grandes veículos de comunicação aqui do Estado, que estão ligados diretamente às antigas famílias que dominam a política institucional em nosso Estado. Uhum. E aí, pessoal? Então, gente, será que eu já passo a fala para as falas finais de vocês, assim? O que vocês acham? Acho que a gente esgotou as discussões um pouco, né? Lucas ou Carolina, alguém levantou a mão de vocês. Carolina, você quer colocar? Carol Coutinho. Não, Letícia também caiu. Bem, vou começar esse processo de falas finais, assim, encerramento. Dominique, você quer colocar suas considerações finais para a discussão que a gente teve hoje? Então, eu queria agradecer mais uma vez, né, pela oportunidade de compartilhar aqui um pouquinho das ideias. Reforçar também o que Júlia havia falado, acompanhe as ações do fórum lá no Instagram. Muito importante, acompanhem e apoiem, compartilhem, fortaleçam, porque o fórum faz uma defesa pela categoria, né, toda. Então, é muito importante que a gente esteja ao lado, fortalecendo de alguma forma. E é isso. Muito obrigada e é isso. João? Tá. Sim. Bom, falando aqui um pouco, puxar essa conversa final de Carolina, porque aí tem muita história, dá para a gente falar um tempinho aí, mas não vou pegar o tempo de vocês, não, porque senão participem do fórum aí que a gente discute mais essas coisas lá. Eu acho que é isso, né? Eu acho que falta, infelizmente, por muito tempo,
essa visão da cadeia produtiva e uma visão no sentido de entender o audiovisual e outras áreas interligadas, né? Como eu sempre venho falando aí com a educação. Para mim é inadmissível não existir uma política pública de cinema e educação aqui em Aracaju ou em Sergipe, no modo geral. Não vou repetir de novo o que eu falei antes, mas acho que é isso. Acho que o investimento, a gente precisa lutar por um grande investimento na cultura. Infelizmente, é pouco dinheiro investido na secretaria. Quando se pensa na distribuição do recurso lá do orçamento anual, é pouco dinheiro, mas também não quer dizer que não dá para fazer nada. Então, cabe aos gestores, primeiramente, lutar por mais recurso, mas também com o que tiver, dialogar com a classe, com o fórum, com o coletivo, com a UFES, com outros espaços que também tem, não é só o fórum, mas existem outros coletivos também que podem participar e discutir junto com esses recursos públicos. Mas valeu aí pelo papo, espero ter conseguido contribuir aí com um pouco do que eu tenho de ideia sobre o cinema daqui de Sergipe, mais focado na exibição, já que aí eu venho trabalhando com o Cineclube e a Mostra Egbert. Então, agradeço aí, César, pela condução, agradeço aí a Dominique, a Júlia e a professora Dani também, que convidou, né? Muito obrigado aí. A gente se encontra em outros bate-papo aí, que a gente pode conversar mais aí sobre esses detalhes. Valeu. Júlia? Agradecer aí por terem o convite, agradecer a todo mundo que ficou até agora. E é isso, gente. Só vou avisar aqui que a estreia de Objetos em Tiradentes vai ser no dia 27, às 10 da noite. Quem puder assistir vai ser muito massa. E sigam também o Filme de Lama no Instagram. Então é isso, pessoal. Agradeço a presença de todos. Essa roda de conversa vai ficar disponível no YouTube depois, na página do projeto, né, o Cine Vitória. A gente tem outras masterclasses já na página do YouTube do projeto. Aproveito para publicar novamente, né, o formulário de presença para os inscritos, rapidinho, gente, aqui. E sigam a página do projeto Oficina Vitória no Instagram também. Está concluindo o projeto agora, torcendo para ele ser renovado. Mas ainda vai ter a mostra Olhares Sergipanos, assim, agora na virada da semana para a próxima. Então, tem coisa ainda para vir por aí. E a próxima Masterclass, que é sobre direção de fotografia. Agradeço a vocês, agradeço demais a presença dos três, né, Dominique, João e Júlia. E é isso. Até a próxima, pessoal.